Bom dia a todos, esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos ver o item 14 desse livro. Nós iremos dividir em 3 vídeos, porque é um item muito completo, com riquezas muito grandes de detalhes. Por isso convido a você a estar junto com a gente lendo esse livro e estudando um pouquinho toda essa trajetória de grandes renomes que fizeram parte de toda essa história da doutrina espírita. Então, nós vamos ler os itens seguintes do item 14. Academia das Ciências nomeia uma comissão. Faraday, sábio físico inglês, estuda as mesas, suas experiências e conclusões. Comentários depreciativos de Foucault. Críticas de Marquês de Merville e de Eugênio Nus, e veemente carta de Conde Gasparinho ao Jornal de Debates. Essa parte das cartas a gente vai ver antes de citar a carta mesmo em si, só comentando alguns itens deles, certo? Bom, ele vem nos trazer que lá em 25 de junho, na revista científica do jornal Illustration, eles vêm dizer que a comissão da Academia de Ciências cita que eles foram montados, toda ali uma comissão, para que eles pudessem, então, dar o parecer, porque muito, se tinha os movimentos, muitas notícias sobre, então, a dança das mesas, e que as pessoas estavam cobrando da parte deles explicação, se de fato era, comprovado ou não, a opinião deles, porque a ciência, só que ciência é uma coisa exata, e então, como eles teriam que provar isso, se realmente tinha movimento das mãos, se tinha contração dos músculos, se não tinha, então eles citam que foi montada, então, essa comissão, para que eles, ou então, ali, desse o positivo, que realmente existia uma força ali, além do que a gente podia ver, ou se não, se realmente era balela, Então, eles foram montar essa comissão, porque, a princípio, eles negavam tudo que se tinha dito, tudo que se tinha surgido até o momento sobre a movimentação das mesas, mas que, então, a sociedade estava cobrando isso da Academia de Ciências de Paris. E aí, foi montado junto com o senhor Carlos Capelin, que ele era um grande renomado da época, da Sociedade da Agricultura, ele que era um professor de física, ele montou então essa comissão para se estudar o fenômeno das mesas, com Chevreul e Babinet e o agrônomo Jean Boussighiaud. Mas essa comissão, segundo relatos, ela não passou de uma farsa, porque eles nunca fizeram nenhum pronunciamento, eles três, dessa manifestação das mesas, E o que aconteceu? Como a Academia de Ciências começou a ter vários pronunciamentos à parte, várias notas emitidas sobre eles, acabou caindo por descrédito, porque não respondeu à dúvida ali da população, Então, o que eles alegavam ser uma farsa, iam contra as mesas, acabou, então, que aconteceu o quê? Que caiu no descrédito, porque as pessoas tinham muitas objeções. E aí, eis então, que ele cita aqui que no dia 26 de junho de 1853, o senhor Auguste Gatti, que é um musicólogo e compositor, ele, junto com 20 pessoas, pôde observar uma mesa e uma mesinha começarem a se movimentar e debater entre elas, E que eles citam, que é as mesinhas de pé de galo, e eles ficaram todos alvoroçados ali, com as duas, ali mexendo, sem estar ninguém ali movimentando essas mesas. E no dia 2 de julho de 1853, no periódico inglês, vem ser publicado o trabalho de Faraday, que ele é um hábil experimentador da Inglaterra, ele era um físico de grande renome daquela época, e ele se propôs a ver os estudos, E o estudo, tinha o título original, Pesquisas Experimentais sobre as Mesas Girantes, na revista Cosmo. O que ele veio dizer, sobre essa
parte dos estudos. Ele então desenvolveu placas para colocar em contato com a mesa, especificamente para esse estudo, para que ele pudesse então observar. E ele observou, primeiramente, que não existia nenhum traço elétrico e nenhum traço magnético, e que para a mesa se movimentar precisava de apenas uma pessoa, não precisava ter 10, 20 ou um número exato, que apenas uma pessoa essa mesa já movimentava, mas que poderia acontecer de às vezes ter 10 pessoas ali impostas as mãos, e se não tivesse ali um contato significativo, a mesa também não se movimentava. E aí, né, ele, nessas suas experimentações, ele só apenas observou, ele não teve o trabalho de impor as mãos. E ele chegou à conclusão que as mesas se movimentavam por conta de uma pressão dos dedos. Então, colocava a mão ali e a pressão que a mão e os dedos faziam sobre a mesa, essa mesa então iria se movimentar. Então, o que acontecia é que a pessoa que estava em contato com essa mesa que fazia o movimento dela de uma forma inconsciente. E aí, na sua nota de publicação desse artigo, ele fala assim, que eles estavam tanto quanto confusos, quanto envergonhados de estar publicando esse artigo, mas, né, que ele esperava que fosse útil para aquela época. E ele fala que ia causar objeções em algumas pessoas, porque muitas pessoas não iam acreditar no que ele estava ali sendo divulgando, né, sendo o artigo que ele estava publicando ali, mas que ele, com o direito dele, ele não iria responder nenhuma dessas pessoas que tivesse a objeção, e que mais cedo, mais tarde, iria ser comprovado a tese que ele tinha. Claro, né, que aí causou várias objeções, tinham pessoas que acreditavam no movimento das mesas e não concordaram de forma alguma com a publicação que Faraday tinha feito, né? E ainda tem uma citação de Flammarion, que é um outro sábio, que ele fala que quando se trata de ideias novas, podem maiores espíritos se enganar. E ele fala que uma dos erros, vamos dizer assim, de Faraday é ele não ter experimentado, né? Ele não ter participado, ter só observado, que se ele tivesse participado, ele teria uma outra percepção sobre o assunto. E aí é claro, né, que outros de renome, outros grandes filósofos, grandes pesquisadores, né, não ficaram por trás, né? E Merville vem falar, né, sobre essa publicação de Faraday, que ele fala, né, como grande observador, que ele deveria ter feito a imposição das mãos para que ele pudesse ter a percepção, né, ali do que estava acontecendo. E aí ele explica, né, que ele fala assim, ó, aqui, o Lenain, que afinal, já que ele admitia uma realidade física e que pretendia apresentar explicações à sociedade real de Londres, em que lhe seria desonroso assentar-se burguesmente. Por que eles usam esse termo? Porque Foucault, no folhetim do Jornal de Debates, ele vem falar que burguesmente, né, de estar se sentando à mesa, que as pessoas que se propunham a isso, a sentar à mesa e experimentar a ação das mesas, elas estavam perdendo tempo, né? Tipo assim, que as pessoas que faziam isso eram políticos, eram filósofos, agricultores, gentalhas, né? De toda a espécie que estavam fazendo isso, né? E perdendo ali o seu tempo, né? Então, eles ficaram horrorizados, né? Com a publicação também de Foucault. E aí, fora Merville, que também se opôs, né? Tanto à publicação de Faraday, quanto os dizeres, né, de Foucault sobre a palavra ali que ele falava burguesmente, de estar se sentando, né, e experimentando, teve outros dois, né, que também não concordaram, né, que foi Eugênio Nuss, que também criticou, né, dele tanto ser um ilustre físico da época, não estar experimentando, né, de não sentar-se à mesa e experimentar, e o Agenor Gasparin, que também criticou, né, aos dizeres de Foucault,
de estar ali se sentando e hoje fará dele não ter feito isso, do que ele provocou, né, assim, que ele faltou ali para poder observar e chegar a uma conclusão melhor, né? E aí, claro que o Conde Agenor de Gasparim, o que ele fez? Foi aonde ele publicou, né, uma carta sobre toda essa história, né? Tudo essa observação do Faraday e também sobre os dizeres de Foucault, que aí ele vem dizer no nosso próximo vídeo que a gente vai comentar sobre essa carta. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma história e tanto, né, gente? Porque gera muita, tudo que é novo gera muito divergência ali de informação, até que se tenha comprovado tudo isso, né? E cada vez mais que se diziam coisas contrárias, isso só ia mais crescendo, né? Ele diz aqui, como é que eles iam provar isso, sendo que o movimento das mesas só começava a aumentar, né? Dizer que isso era de uma força muscular. Então, todo mundo fazia a mesma pressão, todo mundo movimentava ali na mesma pressão, né? E a gente sabe que não. Mas tudo que é novo, né, gera vários comentários diferentes e, claro, que sempre vai ter cada um pensando de uma maneira. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós, um ótimo domingo de Páscoa, que nós possamos internalizar todo esse conhecimento que o Cristo trouxe para nós ali, né, com a sua ressurreição, que ele vem trazer de ensinamento para nós e o real significado da Páscoa. E que a gente possa aí carregar todos esses ensinamentos que ele nos deixou para o resto dos nossos dias, que a gente possa internalizar cada vez mais e evoluir. E mais uma vez, gratidão.